Olá, realistas, tudo bem? Bora para a quarta metáfora aqui, advinda dessa obra maravilhosa do Dr. Curti Mendonça, neurocirurgião e processualista civil, que quer dizer guia de sobrevivência para vítimas de narcisistas malignos. Bom, gente, aí tem muita gente me perguntando, né? Michele, o que é metáfora? Tá? Vamos fazer uma menção aqui rapidamente no conceito, o que é uma metáfora para vocês entenderem basicamente. Metáfora é uma figura de linguagem, na verdade, utilizada na língua portuguesa ou até mesmo dentro da linguística para poder dizer uma outra coisa em cima da coisa inicial. Ou seja, se eu falo, Michele tem uma saúde de ferro, eu quero dizer que a saúde da Michele é composta de ferro? Não, quero dizer que a saúde da Michele é forte, né? Então, metáfora quer dizer basicamente isso. Você diz uma coisa querendo dizer outra, tá? E ao descrever uma obra, aquilo que eu falo, as pessoas costumam dizer aquilo que querem, aquilo que pensam. E sabemos, costumo dizer não, sabemos que quem escreve uma obra organiza os seus pensamentos como melhor achar, suas experiências como melhor achar. E é assim que o Dr. Curti Mendonça quis intitular a convivência com um narcisista ou uma narcisista, baseando-se em metáforas, fazendo analogias em cima de metáforas, ou seja, dizendo uma coisa, mas dando a entender que é dizendo a mesma coisa, similar, mas de um outro viés, né? Ou seja, a quarta metáfora que ele fala aqui, a primeira nós vimos, vamos voltar lá na primeira, nós vimos que ele fala que a morte por milhares de cortes é assim a convivência com o narcisista. Ele fala que na segunda é viver numa montanha russa, é assim viver com o narcisista. E viver com o narcisista é viver no inferno na Terra. E agora a quarta metáfora é ser consumido por um vírus. Vamos ver o que ele quis dizer? Qual a analogia que ele quis fazer ao conviver com um narcisista ou uma narcisista? Então vamos lá. Um vírus é um parasita intracelular obrigatório que invade a célula hospedeira, assume o controle de sua maquinaria genética e a põe para trabalhar a favor do predador. O vírus depleta a vítima, suga todos os seus recursos para se proliferar ao máximo, abandona o hospedeiro espoliado e passa adiante para a exploração de novas vítimas. Olha que interessante, o Dr. Curti Mendonça quis chamar assim a quarta metáfora da convivência com o narcisista, intitulando ser consumido por um vírus. Ele faz essa analogia. E o que é que ao dizer ser consumido por um vírus, o que nos traz a mente, o que nos traz a menção nessa comparação, vamos dizer assim, de um narcisista em dizer que conviver com o narcisista é ser consumido por um vírus. É igual ele está dizendo aqui, que o vírus, ele trabalha, ele coloca a máquina genética para trabalhar a favor dele, enquanto predador. Assim é o narcisista também. Ele impregna nas pessoas como um vírus e a vítima fica consumida por aquele vírus. Só para prestar favores, só para prestar serviço, só para trabalhar a serviço a favor daquele predador. Que é a analogia que ele fez aqui, ó, repetindo. Um vírus é um parasita intracelular obrigatório que invade a célula hospedeira, assume o controle de sua maquinaria genética, esse é o vírus, né? E a põe para trabalhar a favor do predador. O vírus depleta a vítima, suga todos os seus recursos para se proliferar ao máximo e abandona o hospedeiro espoliado. Ou seja, tudo isso que o narcisista faz. O narcisista depleta a vítima? Sim. Ele suga todos os recursos da vítima? Sim. Ele abandona a vítima espoliada? Sim. Ele passa adiante para explorar novas vítimas? Sim. Porque as vítimas têm a sua agenda. Ou seja, aquilo que nós falamos no discorrer dos vídeos, que o narcisista, ele coisifica, vamos dizer assim, as pessoas. As pessoas, em qualquer tipo de relação com o narcisista, de amizade, amoroso que seja, relação amorosa que seja, ou de amizade, né, serve apenas como coisa, como uma extensão para trabalhar para o narcisista, para estar a favor do narcisista. Enquanto ele fala que
que é como um vírus, né, que passa adiante para a exploração de novas vítimas, é também um narcisista, essa analogia, né, fazer menção dessa metáfora, porque ele passa de uma vítima, ou seja, de uma fonte, né, para outra vítima. Então ele tem uma agenda, ele tem um contexto, ele tem um enredo. É como se ele escrevesse um filme e você tivesse que obedecer aquele filme. Você tá ali só para participar daquele filme, mas não como protagonista, não como atores principais, mas como coadjuvante, como aquele que serve, como aquele figurante que seja, né? Que tá ali só para servir, vamos dizer assim. Então, a comparação muito inteligente, né, da quarta metáfora aqui é ser consumido por um vírus, é fazer a analogia do narcisista e da narcisista a um vírus, e é verdade. Continuando aqui o que ele escreveu, isso é exatamente o que um clone narcisista maligno faz. Escolhe o alvo, ou seja, a vítima, assume o absoluto domínio da sua vida e dos seus recursos. Expolia, ou seja, explora e descarta quando não tem mais o que extrair da vítima. Depois parte para novas presas. O narcisista maligno é um explorador serial, ou seja, realmente há uma agenda para aqueles que têm transtorno de personalidade narcisista, né? Aquilo que eu falei, ele trata como coisa as pessoas, né? E ele tem uma agenda para todas essas pessoas que estão à volta dele. É aquilo que eu falei nos vídeos anteriores. Ele tem uma agenda para Bruno, um exemplo, para somente servir ele nas caronas. Então ele faz ele chega a fazer uma amizade com aquela pessoa só para aquela pessoa servir ele na carona, tá? Esse é o Bruno, a fonte dele. Aí ele vai lá, expolia, ele explora a outra vítima, Débora. Aí não sei se é uma relação amorosa ou de amizade que seja, mas servindo como uma outra fonte. Qual é a fonte da Débora para com o narcisista? Aquele ali é para a carona, a Débora, vamos dizer que é para fins sexuais ou de amizade, no sentido de chegar a algum contexto elevado de amizade de pessoas, né? Para que ele se infiltre, para que ele possa se prevalecer daquele meio, né? Então, assim, o narcisista, ele tem a sua agenda, ele tem o seu enredo, ele tem o seu filme em que as pessoas participam naquele filme, né? Mas somente de uma forma espoliada, de uma forma descartada, de uma forma, né, sugada, tá? Então, por isso que o Dr. Curti Mendonça fala aqui da metáfora, da quarta metáfora da convivência com o narcisista. Ele intitula como sendo ser consumido por um vírus, tá certo? Então, fica aqui com a gente que já eu vou estar falando sobre a quinta metáfora aqui, trazida pelo Dr. Curti Mendonça, que é ser sugado por um buraco negro. Essa é a sensação das pessoas que moram ou já tiveram algum contato com o narcisista. Ser sugado por um buraco negro. E a gente vai explicar aqui já a quinta metáfora. Beijo, tchau.